Aquilo que Israel busca, não conseguiu. O que é que Israel busca? O que é que os judeus sempre buscaram? Ser justos diante de Deus, entrar no reino eterno, participar do Shalom, do milênio de paz com o Messias, reinar com o Messias sobre todas as nações, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. É isso que Israel sempre buscou. Mas Paulo diz, não alcançaram. E por que não alcançaram? Porque eles não procuraram do jeito que Deus disse que devia ser. Eles, desconhecendo a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria justiça e procuraram obter o favor de Deus e a vida eterna através das obras da lei, do mérito, através da circuncisão, através da guarda da dieta religiosa, do calendário religioso e de dezenas de outras leis que eles mesmos inventaram. Se tornaram legalistas, uma religião baseada em ação humana, e esqueceram a graça de Deus e a fé que eram exemplificadas no Antigo Testamento, por exemplo, no sacrifício de animais, no ministério dos sacerdotes que funcionavam como intercessor, tudo apontando para o Messias e para o sacrifício dele. O que Israel busca não alcançou, ou seja, muitos judeus pereceram e foram condenados, pereceram e se perderam, da mesma forma como hoje, como qualquer outro povo, como qualquer outra nação, qualquer outra etnia. Se o judeu não crer em Jesus Cristo para ser como seu Senhor e Salvador, ele também não vai alcançar, como outras pessoas não alcançarão a vida eterna. É só mediante Jesus. O que Israel busca pelas obras não alcança. Por quê? Porque é por Cristo somente. Enquanto não se arrependerem e não crerem em Cristo, não somente eles, mas todas as nações estarão perdidas, não vão alcançar. Segunda conclusão de Paulo, mas a eleição o alcançou. Eles não alcançaram porque procuraram da maneira errada, mas os eleitos que foram escolhidos por Deus soberanamente e graciosamente, eles alcançaram a vida eterna. Por quê? Porque o propósito de Deus ao escolhê-los foi fazer com que eles crescem. Deus abriu o entendimento deles, como por exemplo Lídia, aquela judia a quem Paulo pregou o evangelho à beira de um rio, lá na cidade de Filipos, Atos 16, enquanto Paulo pregava, o texto diz lá, Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela entendesse aquelas palavras. Era uma judia, Deus abriu o entendimento dela. A eleição alcança porque Deus abre o entendimento dos eleitos, para que eles compreendam, é Cristo, para que eles vejam o que Ele fez na cruz, para que eles creiam na sua ressurreição. E sem isso, sem que Deus faça isso, e Ele só faz nos eleitos, os demais, terceira conclusão, foram endurecidos. Endurecidos quer dizer, o coração deles se tornou como que de pedra, sem se abrir para Cristo, sem se abrir para a verdade de Deus. Agora, é claro, a Bíblia ensina que Deus endurece quem primeiro se endurece. Deus endureceu a nação de Israel para ela não entender e receber o Evangelho de Cristo Jesus, na sua grande maioria. Por quê? Porque consistentemente, sistematicamente, a nação de Israel rejeitou a Deus e os seus enviados, a começar de Moisés, a começar dos profetas, dos reis piedosos, dos juízes que Deus mandou. Muitos foram mortos, outros foram rejeitados, outros foram escarnecidos. Você pode ler a lista lá em Hebreus capítulo 11, que chama esses homens de heróis da fé, rejeitados pela nação de Israel. Mataram os profetas e finalmente mataram o Filho de Deus. Como resultado, então, veio o endurecimento sobre a nação, para que não visse, não compreendesse, não cresce, não aceitasse e não fosse salvo. O que isso tudo tem a ver conosco hoje? Que lições nós podemos tirar para nós? Eu creio que nós podemos tirar algumas lições para nós. A primeira delas é que essa passagem, bem como o livro de Romanos como um todo, aliás, como todo o Novo Testamento, como a Bíblia toda ensina, a salvação é um dom de Deus, é pela graça e pela misericórdia de Deus. E Deus faz isso aos seus amados, aos seus eleitos, que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Os demais Deus deixou entregues à dureza do seu próprio coração. E você me pergunta, pastor, como é que eu sei que eu faço parte desse povo eleito de Deus? Como é que eu sei que eu faço parte do remanescente fiel aqui na minha nação, no meio da minha família? Como é que eu sei que eu sou de Deus? A resposta é:
como vocês podem ver pelo texto, que ser eleito em Israel significava crer no Messias e saber que o caminho da redenção é pela graça de Deus e não por obras. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a sua esperança está nele somente, e o desejo da sua alma e da sua vida é servi-lo aqui nesse mundo, e você é eleito, tenha certeza da sua salvação, e louve a Deus e glorifique a Deus por isso. Essa é a primeira aplicação que eu quero fazer aqui. Segunda, às vezes você pode pensar que você é o único que restou. Às vezes ser cristão é alguma coisa bem solitário, na universidade, no trabalho, na família, ou na cidade, a gente olha assim para um lado e para o outro e diz: Deus é o fim, só sobrou eu aqui de fiel. Saiba que Deus tem 7.000 além de você, usando a expressão de Deus ao profeta Elias. Você não está só. Deus elegeu muitos para a redenção e salvação. Deus tem muito povo nessa cidade. Os eleitos são multidões de multidões, miríades de miríades. Não foi essa a visão que João teve do trono de Deus no dia da glória? Uma multidão de miríades de todas as nações, línguas, povos e tribos, louvando a Deus e glorificando o nome de Deus. Então você não está só. A sua fé é a mesma fé de milhões de pessoas nesse exato momento, e de milhões de outras que já viveram em 2000 anos de história, e antes de Cristo vir ao mundo, como aqueles 7.000 fiéis na época de Elias. A nossa fé, ela é universal. Ela é uma fé católica. A palavra católica significa exatamente isso, não é? Que ela é que significa da totalidade do mundo conhecido, não é? Que infelizmente ficou apropriada pela Igreja Católica. Mas a nossa fé é católica, no sentido de que ela abrange o mundo todo. Há milhões de pessoas que hoje professam a mesma coisa e que estão passando pelos mesmos sofrimentos, então você não está só. Mas eu quero fazer aqui uma terceira aplicação disso que nós ouvimos hoje. É o fato terrível e extremamente difícil de falar, de que Deus endurece pecadores. Deus endurece pecadores. Deus cega os olhos de pecadores. Deus lhes manda um espírito de torpor, de endurecimento, para que eles não vejam, não ouçam, não creiam e não se convertam. Eu sei que isso é difícil de ouvir, não é? Porque a gente está acostumado a um evangelho que diz assim: não, Deus, não é? Deus, não, nem pensar, Deus quer salvar a humanidade toda. Ele não salva porque o homem não deixa. Deus quer salvar fulano, mas fulano não quer ser salvo. Então vale a vontade de fulano. Deus quer salvar Maria, mas Maria não quer ser salva. Então Maria vai para o inferno e Deus dizendo: Maria, Maria, né? E Maria indo para o inferno e Deus não pode fazer nada. Não é esse o Deus que a Bíblia fala. Esse Deus, nosso Deus, Ele é soberano e Ele é Senhor de tudo e de todos. Se você é salvo somente pela graça e misericórdia dEle. Se você vai ser condenado, você vai ser condenado porque o seu coração foi endurecido por conta da incredulidade do seu coração. Deus endurece quem se rebela contra Ele, como foi a história de Israel. Esse espírito de endurecimento veio por conta da rejeição crônica de Israel. E eu fico pensando na quantidade de pessoas que há nas igrejas evangélicas, que ouvem o evangelho desde criança, que cresceram debaixo da orientação de pais piedosos e crentes, e que se tornaram adolescentes e jovens e ouvem, se acostumam, entram no ouvido, saem no outro, e eles vão resistindo, não querem, até que um dia Deus diz: então seja feita a tua vontade, vou entregar você ao seu próprio coração. E agora Deus passa a endurecer. Tem uma passagem no Antigo Testamento a respeito dos 2 filhos do sacerdote Eli. Esses 2 filhos, Hofni e Finéias, foram feitos sacerdotes depois dele, mas eles não andavam no caminho do pai. Eles eram desobedientes, praticavam imoralidade com as mulheres na congregação, eles roubavam da oferta que o povo trazia para Deus, e grande era o pecado desses homens. E Deus mandou um profeta falar com eles, mas diz o texto lá: eles não quiseram ouvir, porque Deus os queria matar.
porque Deus já estava resolvido a condená-los, de tanto eles resistirem à vontade de Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu vou viver a minha vida, vou experimentar a vida, vou transar com meu namorado, viver uma vida legal, viver uma vida de pornografia, todos os prazeres que o mundo me dá, e aí quando eu tiver uns 50 anos eu vou me converter. Você não pode se converter por você mesmo. Você não pode se converter por você mesmo. Você não tem condições de se regenerar, de abrir os seus próprios olhos. Você não consegue dobrar a sua vontade para que ela se curve diante de Cristo Jesus, não é quando você quer. Por isso que a Bíblia diz hoje: se ouvires a sua voz, não sejais rebeldes. Está no salmo que nós lemos, como aquela congregação de Israel no deserto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, para que nós possamos nos regozijar na sua graça, em sermos parte do povo eleito de Deus, para o louvor da sua glória.